porque o Supremo formou maioria nesta sexta-feira pela manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Ele está preso desde junho desse ano, após supostamente desrespeitar a utilização da tornozeleira eletrônica determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao todo, 6 ministros já votaram pela manutenção da prisão: Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Edson Fachin. Como o julgamento diz respeito a um recurso contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não votará nesse julgamento. Como a sessão é virtual, os ministros apenas depositam seus votos por meio do sistema da Suprema Corte, sem precisar debater sobre o tema como em uma sessão plenária. Na última quarta-feira, o presidente do STF, Luiz Fux, já havia negado um pedido da defesa de Silveira para afastar Moraes dos processos aos quais o deputado responde. No pedido pelo afastamento de Moraes, a defesa de Silveira alegou que o deputado foi cerceado ao direito constitucional de ampla defesa desde 23 de março, pouco mais de um mês depois do parlamentar ter sido preso pela primeira vez. Fiuza. É um refém, né? Esse é um refém. O deputado Daniel Silveira é um refém do Supremo Tribunal Federal. Ou então o Supremo Tribunal Federal revele quais são as razões para que ele esteja preso. Ué, mas o Lula não está solto porque você não podia mais manter preso antes da segunda instância? Depois de condenado à segunda instância, você poderia manter preso? Só depois do trânsito em julgado? Já transitou em julgado o caso do deputado? Ah, não, mas então essa prisão ela é mantida com base em quê? É uma prisão para impedir que ele faça o quê? Que ele faça vídeos, como ele fez? Quais são os argumentos? Nós não sabemos. Nós estamos procurando esses argumentos principalmente porque, ao avalizar essa ação do STF, que decide manter preso porque bem entende, porque é o seu ato de vontade. Isso aí é uma jurisprudência à margem da lei. Isso aí pode ser feito a partir desse exemplo contra qualquer cidadão brasileiro. Então, que caso é esse? Não precisamos fazer, mas vamos rapidamente fazer a ressalva. Não concordamos com aquela conduta do deputado, aquele tom beligerante, do qual ele mesmo se desculpou, do teor eventualmente ali hostil demais a uma instituição. Tudo isso deveria estar sob avaliação de um processo judicial, eventualmente, acho que sim, avaliar, contemplar aquela conduta, ver se ela constitui algum crime ou não e partir para uma sentença. Nada disso do processo legal está sendo observado. Nada disso. O que justifica essa prisão, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal? Não vale essas figuras que os senhores têm trazido, essas alegorias. Representam ameaça de subversão, não sei o quê, o ato antidemocrático. Isso não é direito. Isso é literatura, isso é subliteratura. Então, é um deputado que continua preso sem nenhuma justificativa legal, que pagou fiança e não conseguiu a liberdade após a fiança paga, sobre quem, de repente, surgiu uma acusação de tentativa de fuga sem nenhuma maneira de comprovar isso. Está valendo dessa maneira? É assim que está funcionando? Alguém alega que você cometeu um ato determinado sem precisar comprovar e isso fica valendo para que aquela pessoa seja mantida ali? Quer dizer, então, esse conjunto de circunstâncias que cercam este caso, e não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com governo, eles nos trazem a preocupação do seguinte: este fórum, que é a máxima corte judiciária brasileira, este fórum, ele está sobrevoando a lei. Esse fórum, ele está agindo ao sabor da sua vontade. E isso é muito perigoso para a institucionalidade brasileira. Eu não estou falando de guerra política. Isto é um precedente que precisa ser contrastado
pelo restante das instituições, pelos juristas. A gente sabe que as instituições estão abaladas. A gente sabe que o Senado não assume a sua prerrogativa de contrastar isso. A gente sabe que na Procuradoria-Geral existe aí um subprocurador, se eu não me engano, vice-procurador, que está agindo de maneira harmoniosa com esses avanços, né? Então, nós estamos perguntando ao restante da sociedade, aos juristas, aos procuradores, aos demais integrantes do Ministério Público. Isso vai ser aceito dessa maneira? Os senhores vão sancionar este avanço sobre a institucionalidade? Isto depois, uma vez a porta arrombada, vai ser bem mais difícil de recolocar, de recompor essa tranca. Diga, Ana. Um quadro de Salvador Dalí estamos vivendo, né? Acho que já transpassamos aí a George Orwell, 1984, o Big Brother. Agora, de novo, o STF, em medidas draconianas como essa, de manter a prisão do Daniel Silveira ou de prender aí uma pessoa, um cidadão comum que não tem foro privilegiado como Alan dos Santos. Há ferramentas dentro da nossa Constituição que impedem esse tipo de tirania. E essas ferramentas não foram usadas da maneira adequada. A Câmara se ajoelhou perante o Supremo Tribunal Federal, naquela sessão absurda e abjeta e covarde, quando a Câmara deveria, sim, tomar as rédeas, como diz aí a nossa Constituição, em relação a qualquer processo disciplinar ou investigativo em relação ao deputado em questão, e o Alan dos Santos aí, deveríamos ter outras conduções, uma vez que o Alan não está sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Eu estava lendo um inquérito 4828 que se refere aí ao Alan dos Santos, e tem uma parte que é absolutamente inacreditável, que diz o seguinte: também se vê das mensagens trocadas entre Alan dos Santos e diversos interlocutores atuação ativa no sentido de organizar e realizar ataques a determinadas autoridades públicas que sejam contrárias ao posicionamento político de seu grupo. Em 17/4/2020, o deputado Eduardo Bolsonaro e Alan dos Santos conversam sobre #ForaMaia, afirmando o deputado: a #ForaMaia passa de 1 milhão. Em breve dirão que são robôs. Quer apostar? Alan, em resposta, afirma: ficamos mais de 2 horas ao vivo falando para a galera publicar a hashtag. Tais elementos indicam motivação política em atacar determinado deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, com a construção artificial de compartilhamentos instigados pela transmissão no canal Terça Livre. Ou seja, está proibido #ForaMaia, e sendo que a hashtag hoje aqui no Brasil, no Twitter, que está liderando os trendings, é a hashtag, uma velha conhecida, #STF Vergonha Nacional. Ou seja, o Alexandre de Moraes acha que é proibido criticar ministros, parlamentares, presidentes da Câmara ou do Senado, que é proibido colocar qualquer hashtag fora isso, fora aquilo, fora Maia, fora Alexandre de Moraes, sendo que fora Bolsonaro é sempre uma hashtag aí muito comumente usada, né, pela oposição a esse governo. Então é isso. Nós temos diante de um inquérito ilegal o crime de espalhar a #ForaMaia. É inacreditável o nível de sentimento de rei. Alexandre de Moraes está num reinado. Aí agora nós perguntamos ao Michel Temer, né, o ex-presidente Michel Temer, que costurou um possível acordo, a carta do Bolsonaro, costurou a reunião. Senhor ex-presidente Michel Temer, o que o senhor tem a dizer diante de todas essas situações que o seu pupilo aí, situações inconstitucionais e ilegais, que o seu pupilo, mesmo depois da tal reunião,
continua aí executando sob o manto de proteção à democracia, mas a gente sabe muito bem que é o ministro hoje que mais rasga a nossa Constituição.